Olá! Hoje o Mundo Político dá sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de BH. Eu vou conversar com o candidato do PSTU, o Anderson Rocha, que é professor, pedagogo e mestre em Sociologia. O Anderson já disputou vaga de deputado estadual e vereador em BH. E a vice é a militante sindical Firmínia Rodrigues. Correto? Anderson, muito obrigada por atender o Mundo Político, viu? Correto, Vivian, é isso mesmo. A Firmínia Rodrigues é candidata a vice, né? E nós estamos compondo essa chapa agora para as eleições da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Uma chapa em que o PSTU tem orgulho, visto que nacionalmente nós somos dos partidos, né? O que está em primeiro aí em relação à proporção, né, de candidatos negros e negras em mais de 60%. Então, para a gente é um orgulho estar representando o PSTU nesse processo eleitoral. O Anderson, por que ser candidato à Prefeitura de BH? Bom, Vivian, tanto eu quanto a Firmina, nós estamos assumindo uma tarefa para um partido que, ao longo dos anos, vem sempre dizendo que é necessário a gente fazer não só um questionamento ao sistema que nós vivemos, que é um sistema capitalista, é um sistema que vem demonstrando cada vez mais que a concentração da riqueza continua sendo nas mãos de poucos, né? E, consequentemente, isso aprofunda a desigualdade social, aprofunda o desemprego. Nós já estamos chegando a mais de 10 milhões de pessoas que estão passando fome. Então, nós não abrimos mão de qualquer processo eleitoral de fazer essa discussão. Então, nós temos essa tarefa importante pelo partido. Eu tenho uma experiência vinda do movimento estudantil, da Universidade do Estado de Minas Gerais, quando eu fiz o curso de pedagogia, fui do diretório acadêmico e depois fui da União Estadual dos Estudantes. Ao ingressar na Prefeitura de Belo Horizonte em 2004, a experiência que eu tive coletiva, né, na Universidade do Estado de Minas Gerais, onde o campus de Belo Horizonte, fruto de um movimento que nós fizemos e de uma ação, né, do diretório acadêmico, não se paga uma taxa que se cobrava anteriormente de semestralidade. Então, isso está em vigor até hoje. E quando eu venho para a Prefeitura de Belo Horizonte, como professor, começo a atuar no movimento sindical, em quem aí eu aprimorei e vi que é necessário ter uma luta não só sindical, né, pensar aí na luta da coletividade, principalmente na conjuntura que nós estamos vivenciando. Eu já fiz diversas entrevistas com candidatos do PSTU e eu sei que vocês têm uma tradição de aproveitar a oportunidade do momento eleitoral para divulgar ideias e manifestar e divulgar um ideário revolucionário, não é? Então, a questão que sempre se coloca, e eu vou colocar para você agora, você percebe o eleitor, aquela pessoa para quem o PSTU, você está falando, na campanha, interessado nessa discussão, o eleitor que vai, naturalmente, colocar o voto na urna para atender aqueles interesses dele em relação ao município. Você percebe o interesse? Sim, e normalmente é uma pergunta que é frequente, né, para o PSTU. Nós estamos fazendo um trabalho não só na rede social, né, mas em algumas ocupações urbanas, região do Barreiro, Venda Nova e Leste, onde a gente vem tendo um crescimento, né, quando a gente faz uma comparação não com os outros candidatos, mas na projeção que o partido vem tendo, que são regiões importantes, que tiveram um papel importante no processo operário, né, vamos dizer assim. E nós falamos primeiro do próprio sistema capitalista, falamos de qual sociedade que nós defendemos, né? Que nós defendemos uma sociedade socialista, governada pelos trabalhadores. E para a Prefeitura de Belo Horizonte, nós estamos apresentando um plano que a gente vem chamando de um plano emergencial, né? Que não dá para dizer que a Prefeitura, a partir dela, né, nós vamos ter o socialismo, mas nós vamos apresentar medidas que são medidas que elas têm um lado. Primeiro, fazer da gestão da Prefeitura de Belo Horizonte um campo de resistência
contra os diversos ataques que o trabalhador vem sofrendo em âmbito nacional e estadual. Então, não dá para uma prefeitura, o prefeito ficar no silêncio, sem se posicionar e falar da necessidade de mobilização contra a retirada dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós estamos apostando muito na experiência que nós tivemos aqui em Minas Gerais, na cidade de Timóteo, foi final da década de 80, que é a aposta em conselhos populares. Ou seja, normalmente a população ela aposta ela personifica alguém, e a gente sempre cai no risco dessa personificação achar que vai ter um salvador da pátria, e a gente viu o que vem acontecendo com aqueles que se colocam como salvadores ou que têm uma saída mágica, né, para que nós estamos vivenciando. Então, nós estamos apostando muito nos conselhos populares, que é a forma de descentralizar as decisões, não só do orçamento total da prefeitura, mas também das políticas a serem implementadas. Então, em cada bairro, nas vilas e favelas, a gente vai apostar nessa constituição de conselhos populares, em que definitivamente lá no bairro, lá na vila, eles vão dizer qual que é a prioridade da política pública a chegar naquela região, né? E a partir disso aí a gente vai inserir no orçamento da prefeitura, está se fazendo agora a discussão da lei orçamentária para 2021, e a gente compreende que a perspectiva de um orçamento que está aí para 14 bilhões de reais, que é a perspectiva de arrecadação da prefeitura, já comparando o que tem de cenário, né? Sendo que desses 14 bilhões, cerca de 1,6 bilhão é para a constituição de créditos, né? Já tem uma autorização para o próximo prefeito utilizar, assim que tomar posse. Então, a gente compreende que é uma forma da gente distensionar a pressão do poder econômico. Porque o poder econômico ele influi nas políticas públicas, aí não é só Belo Horizonte, é natural que o poder econômico ele se imponha, e ao nós colocarmos a sustentação em conselhos populares, os projetos que virem, né, a ser executados com a demanda da população, com o orçamento total da prefeitura, nós compreendemos que vamos ter aí uma sustentação necessária para que isso seja encaminhada e aprovado para implementação. Você hoje tem matéria no jornal, você falando desses conselhos populares, inclusive para a adoção de medidas e tomada de decisões em relação às questões ambientais do município, né? Você faz essa referência. Como é que esses conselhos seriam formados? Qual que a verdade é que nós, brasileiros, temos muito pouca tradição de nos organizarmos como comunidades, como cidadãos, de forma coletiva, para tomar decisões, para pedir soluções, cobrar soluções. Como vocês fariam para organizar a sociedade nesse sentido? Bom, nós apostamos em processos de conferências, né? Aí nos bairros, as escolas ajudariam nesse processo, e nessas conferências locais, né, os trabalhadores, né, se organizariam para eleger o que é prioridade. Aí a gente sempre vem diferenciando do que é o orçamento participativo, né, que as pessoas às vezes pensam um pouco que a nossa lógica seria do orçamento participativo, e não é a lógica do orçamento participativo. Que a lógica do orçamento participativo ela é uma lógica que é parte do orçamento, né, em torno de 10% do orçamento da prefeitura, para ser disputado na cidade, e a gente vê um bairro disputando com outro bairro para ver qual que é a prioridade. Se a prioridade é melhor uma escola ou um posto de saúde. Então, nós compreendemos que não vai haver uma disputa entre bairros. A comunidade ela vai se organizar e eleger as prioridades. A partir disso aí vão ser eleitos representantes. E nós vamos fazer uma conferência geral, que a partir das demandas que vieram aí dos bairros, das vilas e favelas, tudo vai ser levantado, essas demandas, consolidados através de votação popular, né? E o que for aprovado vai ser inserido na lei orçamentária. Aí nós compreendemos que distensiona a pressão de uma Câmara Municipal, que a gente sabe que hoje nós vemos num sistema em que a Câmara Municipal, por mais que ela seja eleita pelos moradores, pelos trabalhadores, ela acaba não refletindo a necessidade do que realmente é essencial para uma comunidade. Acaba que a prefeitura, na lógica que nós vivemos hoje desse sistema, ela trabalha com a lógica de votar os seus projetos,
e, em troca dos seus projetos, encaminhar demandas vindas de vereadores. Então, os vereadores hoje eles assumem um papel que é o papel da associação de bairro, né? Quando a gente pega a década de 80 e de 90, que tinha um processo de organização popular, então acaba que os vereadores assumiram esse papel em nome de votar a favor dos projetos do prefeito e automaticamente levar a demanda, talvez nem é da comunidade. A gente está vendo em recapeamento de asfalto, revitalização de praças, talvez o desejo da comunidade é ter um posto de saúde ou ampliação de vagas nas escolas, e isso acaba distorcendo. Por isso que a gente aposta muito nesses conselhos. O Anderson, a partir do que você está dizendo mesmo, como é que seria essa relação com o legislativo se eventualmente você fosse eleito? A gente sabe que nós temos, inclusive, temos e teremos, a projeção é que uma Câmara de Vereadores ainda mais pulverizada a partir de 2020, e a relação com essa pulverização, a relação entre a Prefeitura e o Legislativo é ainda mais trabalhosa, as negociações, e o Legislativo, o Executivo depende do Legislativo para aprovação dos projetos, das propostas, do interesse da cidade, do interesse da Prefeitura. Como é que você conduziria? Porque você está... Quando você menciona aí o papel hoje do vereador, de certa forma está tirando esse papel do vereador, não é? O que pode vir a ser até um complicador na relação com o Legislativo. Como é que você agiria? Bom, assim, como eu disse no início, nós estamos num sistema em que o poder econômico ele tem a sua influência, né? E a Câmara é uma ressonância disso aí, né? Sejam aqueles que são eleitos com medidas, ou tem uma ambulância, acaba que a população não compreende que o fato de você colocar alguém que tem uma ambulância significa não ter ambulância pública para todos, né? Então você centraliza um pouco. Nós temos base do setor religioso, né? Mais pentecostal também se colocando e acaba se elegendo e formando uma bancada. Então, assim, nós compreendemos que hoje a gente está com uma candidata, né, que é a Vanessa Portugal. Ela cumpriu um papel de nos representar no executivo, né? Hoje ela cumpriu a tarefa como candidata a vereadora. A gente acha que ela estando lá vai ter um papel importante, principalmente de compreender, de denunciar esse processo que existe na Câmara. Mas nós estamos apostando muito nisso, porque o vereador, para a gente tirar esse papel dele, para que exerça o seu papel aí de fiscalizador, né? E de elaboração de legislações que atendam o conjunto aí da cidade, nós estamos apostando que se nós temos uma votação num determinado bairro ou região que apresenta demandas pontuais, seja de uma escola, seja de um posto de saúde, ou seja de construção de mais uma área verde naquela região, ou uma revitalização, e um projeto que vai nesse sentido, né, de proteção, esse projeto, quando a gente enviar para a Câmara Municipal, ele já vai com o aval da população. Aí vai distancionar essa necessidade do toma lá da cá, que hoje nós convivemos não só na Prefeitura, mas no Legislativo em geral, né? Então, por isso que a nossa aposta é em Conselho Popular, que já vem com a marca, vamos dizer assim, da demanda real da comunidade. A questão da mobilidade urbana em Belo Horizonte é uma coisa muito grave para o trabalhador, né? Que depende de pegar o ônibus todo dia. Nós somos muito dependentes dos coletivos, do transporte coletivo, que são os ônibus, as linhas de ônibus. Como é que você pretende enfrentar isso se chegar à prefeitura? O próprio prefeito se mostrou, confessou incapaz de ter soluções, números concretos e tal, e para dar uma resposta à questão, por exemplo, de uma passagem cara, né? Existe muita queixa em determinadas linhas com qualidade e tal. Que tipo de... lembrando que nós temos um sistema de concessão pública, né? Como é que você faria se eleito? Bom, nós chegamos a conversar um pouco com alguns movimentos da cidade, como o Movimento Nossa BH, o próprio CREA, né, que também apresentaram propostas que vão no sentido do transporte público coletivo, além de outras alternativas, né? Mas nós, Vivi, compreendemos que hoje
o sistema de concessão que nós vivemos, ele é concentrado em 4 consórcios. E desses 4 consórcios, nós temos 3 que são controlados por uma única família, que é a família Carvalho, que mesmo que tenha os seus interesses próprios, né? Então, eles mantêm o controle e tiveram agora, em plena pandemia, um adiantamento, né, de mais de 40 milhões de reais. Um estudo feito pelo movimento Tarifa Zero, com usuários, né, percebeu-se que reduziu o número de ônibus, consequentemente aumentou, nós tivemos uma lotação não só nos ônibus, mas uma lotação também nas estações. Essas empresas tiveram multas em torno de R$ 9.000 e não vem pagando as multas, e desde 2018 vem tendo multa ou por não ter o cobrador, né? Então, nós do PSTU compreendemos que elas não estão cumprindo o contrato. Esse contrato vai até 2028, então assim que nós assumirmos a Prefeitura de Belo Horizonte, nós vamos fazer uma auditoria já compreendendo que elas não cumprem o papel e nós vamos fazer o cancelamento desses contratos. Nós vamos ter uma empresa municipal de transporte público. Tem dados do Mobiliza Brasil, que é um site. Nós temos hoje no país cerca de 20 cidades que já estão com gestão própria do transporte. Só uma pergunta, qual que seria o ônus caso a Prefeitura de Belo Horizonte cancelasse uma concessão dessa 8 anos antes do término dela? Sim, como a gente compreende que essas empresas não estão cumprindo o contrato, nós já imaginamos que nessa auditoria o resultado dela vai ser isso. E ao não cumprir o contrato, a gente compreende que a parte que deveria prestar um serviço de qualidade, ela está descumprindo, então a Prefeitura tem que assumir isso aí. Para a lei orçamentária... tem que confirmar essa impressão. Isso. Nós do PSTU, a gente tem essa impressão e compreende que vamos chegar a isso. Para 2021, tem uma previsão de renovação da frota em torno de 60%, em que a Prefeitura atual, na prestação na discussão do orçamento que fizeram na Câmara Municipal, então a previsão de termos aí em torno de 200 ônibus. Então, já de imediato, aproveitando esse orçamento que tem previsão, com a empresa municipal de transporte público, nós já vamos aí de imediato garantir tarifa zero para desempregados e estudantes. Então, a gente acredita que já é possível separar parte do orçamento, mesmo a gente sabendo que vai estar no orçamento já aprovado esse ano, né, para que a próxima gestão vá em cima do projeto aprovado sobre o orçamento. A gente compreende que é preciso fazer alguns remanejamentos, aproveitar o que já tem de projeção de renovação dessa frota e, de fato, garantir aí já um transporte gratuito já de imediato para os trabalhadores desempregados e os estudantes, que a gente compreende, Vivian, que hoje, até mesmo, a gente está em torno de mais de 50% da população em idade ativa desempregada. Então, para você procurar emprego, você tem que se deslocar. Então, sair dos bairros para vir ao centro, ou algumas alternativas dentro do próprio... Eu moro em Venda Nova, né? Então, sair de algum bairro de Venda Nova para ir para o Cine, né? Que fica próximo a Vilarinho, então isso demanda um deslocamento. Então, é mais do que justo tratar o transporte público quanto um direito social e garantir aí a tarifa zero já de imediato para esse público a qual eu disse. Nós estamos a 1 minuto e meio de terminar a entrevista e nós temos tantos assuntos. Nossa. Tem da educação, tem moradia, eu sei que vocês têm uma proposta, tem para cada uma dessas questões, mas eu não podia deixar de fazer uma última pergunta, destinar esse tempo a uma última pergunta sobre a relação com os demais poderes nos níveis federal e estadual. Levando-se em conta que o PSTU é um partido bem à esquerda, não é? E nós temos, tanto num plano quanto no outro, tanto no plano estadual quanto no plano federal, o governo Bolsonaro e o governo Zema, representantes do conservadorismo bem à direita, com nuances e tal, mas à direita. Como você se relacionaria com eles? Como é que a Prefeitura de Belo Horizonte, sob o comando do PSTU, se relacionaria? Porque a gente sabe que o Estado, a cidade não tem como se isolar, uma capital como BH. Bom, primeiro nós temos as verbas... Você tem só 30 segundos. Okay. Nossa! Bom, nós temos as verbas constitucionais, né? Saúde, educação.
são dois governos que implementam políticas que retiram direitos do trabalhador e repassam verba pública para bancos e as grandes empresas. A relação com eles não tem como ter uma relação republicana com governos que atacam direitos dos trabalhadores. Por isso que nós do PSDB compreendemos que passou da hora de a gente defender a nossa bandeira. De fora Bolsonaro, fora Mourão e Zema, porque eles não representam, de fato, os interesses dos trabalhadores. Muitíssimo obrigada, Anderson Rocha, pela entrevista. Bom trabalho, porque ainda tem uma semana pela frente, né? Uma semana. Eu que agradeço e peço às pessoas para conhecer o PSTU, que é um partido que não vota contra o trabalhador, pelo contrário. Tem um lado, o lado dos trabalhadores. E passou da hora dos ricos pagarem a conta da crise que eles mesmos criaram. Eu conversei com o candidato do PSTU, Anderson Rocha, candidato à Prefeitura de BH. O Anderson é professor, pedagogo e mestre em Sociologia, já disputou a vaga de deputado estadual e vereador na capital, e a vice dele é a militante sindical Firmínia Rodrigues. Obrigado de novo, Anderson. Nada, estamos à disposição. Até.